cérebro, ele não te sabota porque ele acha que tu é preguiçosa, porque ele acha que tu não vai dar conta de fazer tudo isso. Na verdade, ele tá querendo te proteger de algo. Só que isso não significa que essa proteção dele seja realmente boa e faça realmente sentido. Na verdade, ela pode estar te prendendo no lugar onde você está, tudo por conta desse mecanismo do seu cérebro. E hoje eu quero trazer pra vocês como que a gente consegue resolver isso. Eu me chamo Natália e eu vou te levar a ter uma vida com muito mais clareza. Como a gente conversou antes, o cérebro, ele acha que tá protegendo, só que na verdade ele tá prendendo. O que acontece? O nosso cérebro, como eu falei no vídeo anterior, se vocês começarem a perceber, a maioria dos vídeos elas se interligam, porque eles são complementos de si. Então é muito importante que vocês parem e deem uma olhadinha nos outros vídeos também, porque vai tirar muito conteúdo rico que pode sim ajudar vocês cada vez mais a evoluir. Mas continuando, o cérebro ele gosta de se manter confortável. Porque o que acontece? Para ele, o confortável é onde ele é familiarizado. Pega essa palavra que ela é muito importante aqui. Quando a gente fala de familiarizado, significa que são coisas que a gente já conhece. Então, eu sou familiarizada com ler muito, eu sou familiarizada com, agora eu tô me familiarizando em gravar vídeos. Só que antes eu não era familiarizada com isso. E quando a gente não é familiarizada, quando a gente começa a fazer isso, a gente tem um desconforto muito grande. E o nosso cérebro odeia isso. Então ele sempre vai priorizar a segurança do familiar do que a gente ficar no desconfortável de não saber se aquilo tá certo, se não saber que aquilo é realmente seguro. Só que é importante a gente entender que só porque o nosso cérebro não sabe que aquilo é seguro, ele também não sabe dizer se a longo prazo aquilo é bom pra gente. Exemplo, eu vou escolher ficar vendo TV ao invés de ir na academia. A gente sair de casa e puxar ferro, puxar peso, é muito desconfortável. E o nosso cérebro, ele não quer isso. Só que se tu parar pra pensar, a gente se manter em casa, isso vai ser isso vai ser seguro a longo prazo? Isso vai ser bom, vai ter um resultado positivo a longo prazo? Não vai. Essa é a verdade. Então a gente não pode levar à risca tudo que o nosso cérebro entende por seguro. Óbvio que tem muitas situações que ele vai nos ajudar, com certeza. Por exemplo, eu tô caminhando e do nada eu meio que vejo na minha visão periférica uma pedra que se parece com um urso. Ele vai entender que aquilo é um urso. E ele vai entender que aquilo é um urso, eu já vou começar a me preparar para fugir. Então isso é muito importante a gente ter o nosso cérebro lidar com essas situações de forma diferente. Só que é importante a gente saber distinguir o que faz sentido do que não faz sentido. E quando a gente tem uma situação que envolve riscos e envolve erros, a gente tende a não querer entrar nessa situação, porque o nosso cérebro prefere evitar riscos e erros. Porque o que é um erro? Ele vai trazer pra gente sentimentos que a gente não gosta. Sentimento de fracasso, sentimento de impotência, sentimento de não ser capaz, críticas, julgamento, e tudo isso a gente quer evitar ao máximo na nossa vida. Então o nosso cérebro, a cada momento que ele vê um risco, ele pensa, opa, isso pode me gerar tudo isso aqui, então eu preciso parar, preciso cancelar isso e não vou fazer mais. Então ele criou um novo padrão. Se ele vê um risco, ele evita a todo custo. E é esse padrão que a gente tem que mudar. Só que isso ele vai te enfraquecer, porque cada vez mais vai te puxar para tua zona de conforto, cada vez mais tu vai ficar mais onde tu tá, e cada vez mais tu vai só, ao invés de evoluir, tu vai estar, não existe essa palavra, né, mas tu vai estar desevoluindo, vocês me entendem? Ou não tendo progresso, eu acho que é melhor dizer assim. Eu vou falar aqui uma parte que ela não estava muito bem no roteiro, mas eu acho que é muito relevante. Eu tava lendo Os Segredos da Mente Milionária essa semana, e teve uma hora que ele fala que a zona de conforto é igual à tua zona de riqueza. Então, se tu tá numa zona de conforto pequena, a tua zona de riqueza vai ser pequena também, porque tu não tem repertório suficiente para aumentar isso. Tu tá cada vez mais ali empacado e tu não consegue mudar aqueles padrões. Eu já falei várias vezes pra vocês que o nosso cérebro, ele gosta de padrão. Ele gosta de repetir padrão. E assim, como eu expliquei ali, eu tava lendo esse livro, e ele diz que quanto mais a gente prioriza esse conforto, mais a gente é aniquilado por ele. Porque cada vez mais a gente vai ficar mais contraído pelo meio. Se a gente não quebra esse padrão que tem no nosso cérebro, cada vez mais a gente vai
se perder nele e vai viver num automático altamente destrutivo. Então fala pra mim, tu quer ser uma pessoa bem-sucedida? Tu quer se dar bem na vida? Tu quer fazer coisas que tu nem imaginava que tu poderia fazer? Então tu precisa quebrar esse ciclo. Tu precisa se forçar. Por mais que seja difícil, tudo é possível, porque a gente consegue aprender tudo na vida. Tudo que tu imaginar, tu consegue sim aprender. Tu só tem que ter a coragem de começar ruim, porque todo mestre, ele já foi um desastre. Ninguém começa fazendo as coisas bem. Então, por isso que é importante ter a agenda, é importante praticar, é importante criar o hábito, porque tudo vai ficar mais fácil. Mas voltando agora para aqueles padrões que eu falei antes. O que acontece com esses padrões? Por que a gente tem esses padrões? A verdade é que provavelmente em algum momento que tu começou a agir dessa forma, aquele padrão, ele resolveu um medo teu. Ele te protegeu de alguma coisa. Não significa, como eu falei antes, que isso seja bom a longo prazo, mas no momento aquilo te ajudou. E o teu cérebro entende, opa, tá, então eu gostei disso, vamos usar isso aqui como uma forma de padrão, vamos começar a repetir pra gente não ter que lidar com esse desconforto. Um exemplo muito claro, eu vou dizer porque esse é um exemplo assim que eu tenho uma certa dificuldade e eu ainda tô aprendendo a lidar com isso. Mas falar em público. Gente, falar em público é o maior exemplo que eu posso dar pra vocês, exemplo mais didático. Por quê? Quando a gente quer falar em público, quando a gente tem que falar em público, a gente começa a ficar nervoso. Algumas pessoas, né? Não todo mundo. Mas uma pessoa como eu, por exemplo. E quando tu chega, tu começa a pensar em várias desculpas. Ah, eu tô doente. Ah, eu não tô muito bem. Ah, eu não tô não sei o quê. E tu vai começando a criar desculpas e algumas vezes aquelas desculpas funcionam. E cada vez mais tu vai começar a inventar mais desculpas. E quando tu vê, tu tá evitando por completo aquilo. Só que se tu evita aquilo por completo, tu para de ter o aprendizado que aquilo ia te dar. E na verdade, aquilo tá se tornando uma autossabotagem, como uma forma de proteção. Só que é uma autossabotagem, porque se a gente pensar no futuro, se a gente pensar de forma escalada, aquilo vai te gerar diversos problemas depois. Porque vai chegar uma hora que tu vai precisar falar em público. Por exemplo, tu tá evitando sempre falar em público, mas vai chegar um momento que tu tá criando tua empresa, tá? Desculpa, esqueci de falar essa parte. Mas tu tá criando tua empresa e vai chegar um momento que tu tem que falar em público, fazer um pitch, fazer alguma coisa assim. E se tu não souber falar na frente das pessoas, por mais que a tua ideia seja o máximo, seja a melhor ideia do mundo, tu não vai vender. Então é muito importante a gente cuidar com essa nossa autoproteção excessiva. Só que tá, todo mundo fala, tá, eu tenho que mudar, e eu sei que eu tenho que mudar, mas como que eu posso fazer isso? Como que eu consigo lidar com aquele desconforto? Porque o nosso cérebro, ele talvez saiba que precisa mudar, só que é muito difícil a gente mudar, porque o nosso cérebro odeia ameaça, e mudança é ameaça. E quando tu começa a agir diferente, o teu cérebro para e pensa, opa, tem alguma coisa errada. Essa pessoa tá seguindo um outro padrão que não é o normal dela. A gente tem que se preparar para voltar pro nosso padrão, senão ela vai cair. É aquele negócio que a gente fica pensando, nossa, quanto mais tu sobe, maior é a queda. Só que a gente não pode pensar assim. Não pode pensar em cair. Se a gente pensar em cair, a gente vai cair. Porque o que a gente foca, a nossa energia, é o que acontece. Então, se tu tem um pensamento já negativo, é isso que vai acontecer contigo. Mas então, quando tu começa a agir contra esses teus medos, começa a ir falar em público, vai na academia, que o teu cérebro não quer, vai abrir o teu negócio, enfim, o teu cérebro tá confuso. Ele não quer isso. E ele começa a gerar resistência, sabotagem, pensamentos de desistência, pensamentos de fracasso. E tu tá lá assim, caraca, o que eu tô fazendo da minha vida? Existe algo que eu entendo como um limite interno que a gente tem. O que é esse limite interno? Ele é como se fosse um nível de crescimento, de evolução, de felicidade que a gente é acostumado a ter. Foca nessa palavra, acostumado. Não significa que é o que a gente tem ou que é o limite que a gente tem. É o que a gente é acostumado. E aí, quando tu começa a ultrapassar esse limite, o teu próprio sistema tende a querer voltar para o que é familiar, a voltar para o que ele conhece. Mesmo que esse familiar ele não seja bom para você, mesmo que esse familiar seja autodestrutivo. E é aqui que as pessoas se perdem. É aqui que elas não entendem como prosseguir.
Eu vou falar pra vocês assim, eu passei muito tempo por isso. Eu fui a pessoa que ia e voltava várias vezes, porque eu não entendia como eu seria capaz de superar isso. Quando eu comecei a estudar mais, eu entendi que assim, ó, como eu falei, tudo a gente aprende. Se uma pessoa conseguiu, eu também sou capaz de conseguir. Eu não sou diferente das outras pessoas. Pode ser que a gente não tenha começado do mesmo lugar, mas a gente consegue. Se a gente se esforça verdadeiramente para fazer aquilo, a gente consegue sim. E é aqui que tu tem que focar, nessa linhazinha aqui que tá te prendendo, que tá achando que, opa, é aqui que eu não tô conseguindo. Eu vou desenhar pra vocês que eu acho que vai ficar mais fácil. Peraí. Por exemplo, eu vou desenhar aqui que eu acho que a gente vai entender melhor. Ó, esse aqui, opa, esse aqui é você. Meu Deus, que coisa mais feia, né? Tá. Esse aqui é você. Essa aqui é a tua zona de conforto agora. Tá vendo como ela tá pequena? Se a gente for olhar aqui, ó. Ela é uma zona de conforto pequena, certo? E eu pego e falo, agora eu quero mudar. Agora eu quero fazer diferente, eu vou ser uma nova pessoa e eu vou começar a criar novos hábitos. Vamos pensar assim. Tá, eu vou começar a me deslocar da minha zona de conforto. Então eu tô aqui, eu vou começar a vir mais pra cá. Aqui, ó, o meu desconforto, ele já é tão grande que a tendência do meu sistema é querer que eu volte pra onde eu tava, que eu volte pra esse lugar aqui, longe dessa linha, longe desse problema que tem aqui, que é o meu desconforto grande. Só que aí, pra gente conseguir evoluir, pra gente conseguir aumentar a nossa zona de conforto, a gente tem que fazer diferente. Ao invés da gente pegar e voltar como que é o que o nosso cérebro quer, a gente vai permanecer aqui. E quando a gente permanece aqui, a gente vai aumentando a nossa zona de conforto aos poucos. Então ela vai começar a ser agora assim, e aí eu vou fazer de novo, e cada vez vai ficar mais fácil. Não tão fácil, né? Vamos dizer que não é tão fácil, porque assim, a gente tá no limite do desconforto, não é fácil não. Vai ser um pouco difícil, mas eu digo que vai ficar mais fácil tu replicar isso, porque vai se tornar um hábito. Tu já sabe o segredo, tu sabe que tu vai ter um desconforto ali. A única coisa que tu tem que fazer é repetir, é praticar aquilo com o tempo. Por exemplo, aqui, vamos dar um exemplo agora mais didático, né? Eu quero ser uma pessoa que eu quero começar a cuidar mais da minha saúde. Eu quero ir mais pra academia, eu quero ir mais fazer dieta, coisa assim. A minha zona de conforto é aqui nesse meio que a gente tá, certo? Eu estou aqui. Aqui é onde eu fico no celular, vendo TV, comendo besteira. E aí eu decido ir pra academia. Eu decido escolher. Primeiro eu decido ir pra uma dieta. Comer mais coisa melhor. Aí eu começo a comer salada, eu começo a comer verdura, eu solto fora esses fast food dia de semana, eu como só no final de semana uma coisinha ali. Eu começo a chegar aqui, ó, no meu limite. E aí o meu corpo tá, opa, vamos voltar que isso não é normal. Só que aí tu fala, não, eu vou continuar. E daí tu continua mais uma semana. E aí, ó, ele subiu esse pouquinho. Aqui ele subiu. E aí eu começo a ir na academia. Eu chego aqui de novo. Nesse probleminha aqui de chegar no meu limite. Só que eu persisto em ir na academia. Eu vou aumentar mais a minha zona de conforto. E cada vez mais eu vou ser capaz de evoluir mais, porque eu estou aumentando a minha zona de conforto. Então, se a gente for perceber, o crescimento, ele vai nascer a partir do momento que a gente decide agir com essa resistência. Quando a gente chega nesse limite e a gente fala, opa, eu vou continuar, porque eu sei que eu consigo. Outras pessoas conseguiram e eu sou capaz. Por isso que é tão importante tu ficar acompanhando pessoas que estão nessa mudança também. Pessoas que buscam ser melhor todos os dias. Porque de nada adianta, eu vou falar isso aqui bem sério com vocês, de nada adianta tu manter pessoas que não estão nessa mesma vibe que a tua. Acompanhando, no caso, né, no Instagram, até assim, no meio físico mesmo. Eu sei que é mais difícil a gente lidar com o ambiente físico,
Mas pelo menos no digital, então, tu tem que tomar muito cuidado. Porque, não, olha só, pensa comigo. Tu vai pedir mentoria pra uma pessoa que nunca construiu... Se tu tá criando teu negócio, né? Tu vai pedir mentoria pra uma pessoa que nunca construiu um negócio? Então não vai. Porque essa pessoa não tem as habilidades que exige. Pode ser que ela saiba toda a teoria, mas é a prática que importa. E quando tu vê pessoas na internet que também estão buscando o melhor de si, e tu vê que elas estão ali, tem dias que elas não conseguem, elas postam a verdade, porque isso é muito importante também. Tu precisa postar a verdade. Tu precisa dizer que, opa, nem todo dia é fácil, nem todo dia eu vou conseguir. E se tu acompanha essas pessoas, vai ficar muito mais fácil. Por isso eu digo pra vocês, cuidem com o ambiente digital de vocês, isso vai fazer diferença. Se tu acompanha pessoas que só vão pra balada, só vão pra festa, é isso que tu vai acabar fazendo. Se pessoas que só fracassam na vida, é isso que tu vai acabar fazendo. Tu precisa de um mentor, tu precisa de uma pessoa que diga pra ti, opa, eu posso ser melhor. Uma pessoa que te fale a verdade na tua cara e diga, não, tu tá fazendo errado. Nem que isso doa, pode ser que doa mesmo, mas isso vai ser importante pro teu crescimento. E assim, mesmo que existam essas incertezas no meio do caminho, a gente tem que aprender a lidar com elas. Porque de nem todo mal elas são. Nem todo erro é ruim. Como eu já falei no vídeo anterior e que eu acho que ele combina bastante com esse vídeo aqui. Se vocês quiserem assistir depois, vai ser muito rico. Eu vou deixar aqui, é só clicar na bolinha que isso vai ajudar bastante vocês, que é o como tomar decisões sem ter certeza. Como a gente consegue aprender a lidar melhor com o erro. Então, o que a gente entende desse vídeo? Que o nosso cérebro ele só tá desatualizado. A gente precisa criar uma nova programação mental nele e falar, opa, hoje a gente vai mudar. E hoje eu quero que vocês comecem isso aqui comigo também. Porque eu tô nesse processo e eu confio em vocês. Eu sei que vocês podem, porque eu posso. Outras pessoas conseguiram, por que a gente não vai conseguir? Todo mundo é capaz de fazer isso. Então já se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo que eu tô trazendo sobre esses temas para vocês. E deixa aqui nos comentários para mim se algum dia vocês já perceberam que chegaram nesse limite, só que vocês travaram no lugar por causa do medo. Muito obrigada por ter assistido até aqui e até a próxima!